Hoje a gente vai ver a carta que Paulo escreveu para Tito, que tem como tema um manual de conduta para a igreja. Na semana passada e na anterior, a gente viu as duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo. E entre a escrita das duas, Paulo viajou para uma ilha chamada Creta, junto com Tito, e o deixou ali para organizar a igreja local. Tito não era judeu. A gente vê lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 3, Paulo falando assim: nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então Tito era grego e muita gente acha que ele era irmão de Lucas, que escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas também. Essa carta foi escrita para instruir Tito a respeito da organização da igreja e também no modo de tratar todo o povo. O autor então foi o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta em cerca de 63 depois de Cristo, talvez em Corinto, que fica na Grécia, entre as duas prisões dele. A gente vê a primeira prisão no finalzinho do livro de Atos e a segunda, que não aparece aqui na Bíblia, foi quando ele acabou sendo decapitado por ordem do imperador. O nome desse livro no grego é Prostiton, que significa a Tito. E o verso-chave, que é aquele versículo que sintetiza, resume a ideia principal do livro, está no capítulo 1, verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Presbíteros, ou bispos, ou pastores. Aquela pessoa que seria responsável por um grupo de pessoas. Uma das formas como a gente pode dividir esse livro é em duas partes. A primeira, que é o capítulo 1, fala a respeito da indicação de presbíteros, ou anciãos, ou bispos. E a segunda, que são os capítulos 2 e 3, fala sobre as coisas sendo colocadas em ordem, como as pessoas devem viver de um modo que agrada a Deus. E Jesus pode ser visto nesse livro, principalmente na figura do Redentor glorioso. Está no capítulo 2, verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E essa carta, apesar de curtinha, tem várias aplicações práticas. Uma das que eu destaquei é o que está no capítulo 1, versos 7 e 8. Olha o que Paulo está falando a respeito de como o presbítero, ou pastor, ou bispo deveria ser. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Como é que a gente pode saber se uma pessoa é assim ou não? É como a gente vê ela na igreja, ou na rua, ou durante um encontro curtinho? Não. A melhor forma da gente ver se a pessoa é hospitaleira, ou briguenta, ou violenta, é em casa. Paulo já falou isso na primeira carta a Timóteo. No capítulo 3, verso 5 daquela carta, ele fala assim: se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Nesse capítulo ele também estava dando instruções a respeito dos bispos, ou presbíteros, ou pastores. E ele fala isso: se alguém não cuida da sua própria casa, não tem a menor condição de cuidar do povo de Deus. Você quer saber como uma pessoa é realmente? Dá uma olhadinha em como ela se comporta na casa dela. É lidando com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com aquelas pessoas que moram com a gente, que o nosso coração aparece. Aquilo que a gente tem contido nele vai fatalmente aparecer. Se eu trato bem as pessoas, ou se eu sou ríspida, é lá na minha casa que isso vai aparecer. Então, para conhecer alguém, dê uma olhadinha em como ela é na casa dela. E uma outra lição é que quando Paulo está dando instruções a vários grupos de pessoas a respeito de como elas devem se comportar no dia a dia, ele chega num pedaço que ele começa a falar aos escravos como eles deveriam se comportar em relação aos seus senhores. Olha o que está escrito no capítulo 2, nos versos 9 e 10. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Hoje em dia a gente não tem mais escravos, ou pelo menos não deveria ter. Mas existe algo aqui bastante importante. O que Paulo está tentando dizer é que se você está querendo mostrar que os ensinos de Jesus são bons, não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas com quem você convive, você tem que tornar isso atraente. Mas o problema é que a gente muitas vezes faz o contrário, a gente torna o ensino de Jesus repulsivo. Muita gente não vai nunca abrir a Bíblia, e o que elas vão saber a respeito dos ensinos dele é o que elas vão ver na nossa vida. Por que eu
falando isso? Porque hoje em dia, eu não sei se você tem visto o noticiário, mas tem sido cada vez mais frequente a gente vê acontecimentos como pessoas que se dizem cristãs invadindo terrenos de macumba, centros espíritas, quebrando tudo, fazendo uma violência tremenda contra aquelas pessoas, tudo em nome do cristianismo, tudo pensando que estão glorificando a Deus. Você sabe que muita gente já fez essa atrapalhada muito tempo antes da gente, e isso também foi um tiro no pé? Pensa comigo, isso não foi a mesma coisa que aconteceram nas cruzadas? Por isso que até hoje muitos muçulmanos têm ódio dos cristãos, porque a gente apresentou para eles uma coisa que não era cristianismo, como se fosse. Jesus nunca faria uma coisa dessas. Jesus era alguém atraente, seus ensinos e o seu proceder eram maravilhosos, atraíam as pessoas, faziam com que elas quisessem aprender mais a respeito dele, andar com ele, entregar a vida para ele. Se você conhece alguém que está tentando pregar o evangelho dessa forma totalmente equivocada, dá um toque nessa pessoa. Não é assim que a gente conquista. Não é pela violência. Não foi pela violência que nós fomos conquistados. Foi pelo amor. O amor perdoa. O amor é paciente. O amor sabe fazer as coisas pelo bem do outro, no tempo certo, do jeito certo. Você quer que alguém se converta? Ore por essa pessoa e faça tudo que tiver ao seu alcance para que você seja bom, um veículo do amor de Deus na vida dessa pessoa. É isso que a Bíblia inteira ensina. Não tente empurrar o evangelho goela abaixo, não. Você só vai estar disseminando ódio por aí. Seja de Deus e não do diabo. E esse foi o resuminho da carta de Paulo a Tito. Na semana que vem a gente vai ver um dos menores livros de toda a Bíblia. É a carta que Paulo escreveu a Filemon. E na semana que vem a gente se encontra.